começar. Bom, então, só para o pessoal se contextualizar o que está acontecendo, aqui é uma imagenzinha do que o nosso grupo apresentou e vai apresentar hoje no caso, né? Que é o capítulo 15 do Cálicer, da edição número 8. Não, acho que é 12. Ah, que eu passei aí no grupo. Bom, essa em azul é a minha parte que eu apresentei no primeiro dia, e a em rosa é da Luana. Aí aconteceu algum problema com o Matheus Franco, que no caso ele não conseguiu apresentar, não conseguiu entregar o trabalho e tal, e eu e a Luana a gente resolveu fazer a parte dele, que são essas partes em vermelho aqui. Então, só para o pessoal se contextualizar melhor. Então, vamos começar a gravação e o trabalho. E o que eu vou apresentar vai ser a parte dos fenômenos de cristalização, fusão e transição vítrea em polímeros, enquanto a Luana vai apresentar os tipos de polímeros. Começando pela minha parte, da cristalização, fusão e transição vítrea, uma introdução sobre elas. O que é cada uma? Elas são três fenômenos importantes para o projeto e processamento de polímeros. De modo geral, o que cada uma é, depois vou explicar melhor. A cristalização tem a ver com a parte cristalina do polímero. Então, é um processo no qual um líquido fundido com ordem molecular aleatória e desordenada é transformada durante o resfriamento em uma fase sólida ordenada, a parte cristalina. Ou seja, um polímero com ordem molecular aleatória, ele é fundido e durante o seu resfriamento ele se torna ordenado, né? Bom, a fusão, ele é o processo inverso, totalmente inverso ao de cristalização. Ou seja, o processo que ocorre quando o polímero é aquecido. No caso da cristalização, ele é resfriado e na fusão ele é aquecido. E quando eu digo totalmente inverso, por quê? Porque ele vai de um sólido ordenado para um líquido desordenado. Transição vítrea. Um processo no qual um polímero fundido, quando resfriado, o mesmo processo da cristalização, mas tem um porém, ele se torna sólido e ainda continua com ordem molecular desordenada. Por que isso? Porque são características de polímeros amorfos ou que não podem ser cristalizados. Algo que vale citar são duas coisinhas, que são as mudanças físicas e mecânicas, elas acompanham esses processos. Então, sempre que muda a estrutura do material, sempre há mudança física e mecânica. Tanto para melhor, para pior, depende do seu objetivo, né? Para polímeros semicristalinos, a sua região cristalina, ela terá fusão e cristalização, enquanto a parte não cristalina terá transição vítrea. A cristalização, o que é? Como eu disse anteriormente, é um processo no qual o líquido fundido com ordem molecular aleatória, durante o resfriamento, ela passa a ser ordenada. Falando um pouquinho da cristalização, o grau de cristalinidade, ou seja, o quantos por cento são cristalinos, influencia as propriedades mecânicas e térmicas dos materiais poliméricos. Isso eu expliquei na primeira parte do trabalho. A cristalização de polímero fundido ocorre por processo de nucleação e crescimento, semelhante ao que a gente viu nos metais. No resfriamento por temperatura de fusão, ou seja, quando o líquido está fundido, e vai resfriando, o que acontece? Formam-se núcleos nos pontos onde a região da molécula desordenada torna-se ordenada. Ou seja, foi de uma molécula desordenada para uma ordenada, e aí sim forma esse núcleo. E esse núcleo é formado na forma de camadas com cadeias dobradas. Que aqui está um exemplinho de uma estrutura de cadeia dobrada, figura 14. Após essa nucleação e o crescimento da cristalização, após a nucleação tem o crescimento da cristalização, que é o quê? Esses núcleos que são formados, eles crescem
pela continuação da ordenação e do alinhamento de novos segmentos de cadeias moleculares. Uma observação importante, vale ser citada, é que em temperaturas acima da difusão, os núcleos são instáveis, devido às vibrações térmicas, né? As moléculas ficam muito agitadas, e isso tende a romper os arranjos moleculares estáveis, tornando todo esse processo inválido, né? Basicamente. Aqui está a influência da temperatura, como dito anteriormente, e vale citar, recitar, né, digamos assim, que a temperatura influencia bastante nas características dos polímeros. Esse aqui é um exemplo, a temperatura e o tempo, né? Nesse caso é o tempo. Do grau da cristalinidade, como ele varia com o tempo. Ou seja, se você deixar um certo material por exemplo, a 140 graus aqui no gráfico. Durante um certo tempo, esse grau, a fração de cristalizada vai ser aumentado, assim não precisando aumentar a temperatura ou gastar mais energia, né? Mais energia para fazer essa cristalização. Bom, a fusão. Ela é a transformação de um material sólido, que contém uma estrutura organizada, em um líquido viscoso com ordem molecular desordenada. Né? Como vocês podem perceber, o processo totalmente inverso da cristalização. Ela ocorre ao aquecer o material na temperatura de fusão. Aí você pode perceber que a temperatura de fusão ela é recorrente, né? nos trabalhos de polímero. Algumas características que ocorrem na fusão dos polímeros, algumas características que valem ser citadas. A fusão dos polímeros ocorre em uma faixa de temperatura, né? Então não é numa temperatura específica, numa faixa. O comportamento do processo de fusão depende do histórico do material, mais especificamente da temperatura na qual ele foi cristalizado. Certo? Então, dependendo da temperatura na qual ele for cristalizado, o comportamento de fusão do seu processo vai ser diferente. A espessura das lamelas com as cadeias dobradas, ou seja, essas aqui, a espessura dessas lamelas, ela depende da temperatura de fusão. No caso, quanto mais grossa essa lamela, maior a temperatura de fusão, mais energia precisa para fundir. O que é algo lógico, né? Se for pensar. Quanto maior, né, mais precisa de energia. Impurezas e imperfeições influenciam na diminuição da temperatura de fusão. Acho que isso é o mais importante, né? Tanto em metais, acho que em qualquer material, né? As impurezas, as suas imperfeições, elas influenciam diretamente no material. E aí você precisa analisar o que você quer fazer, qual a finalidade do material, para saber se isso é positivo ou negativo, né? Porque sabe melhor, tem mais experiência, mas acredito que as impurezas, as imperfeições sejam negativas de um modo geral. A transição vítreo, o que na verdade, o primeiro processo, né? Que ela ocorre em polímeros amorfos ou semicristalinos, como eu disse anteriormente, que é o que tem as duas partes, né? Tanto amorfos quanto cristalinos. Devido à redução no movimento de grandes cadeias moleculares, causado pela diminuição da temperatura. Ou seja, a temperatura diminui, a agitação das moléculas diminui, certo? E a transição vítrea, ela corresponde à transformação ou passagem de um líquido em um material borrachoso e finalmente um sólido rígido. Aqui tem um gráfico exemplificando isso. Ele passa de um líquido, ou seja, vítreo, né, um material viscoso, ele passa para o borrachoso e logo por fim um sólido rígido. Aqui falta a parte do sólido, né?
É a temperatura de transição vítrea. É uma temperatura na qual há a transição do estado borrachoso para o estado sólido. Mudanças nas propriedades físicas acompanham essa transição, como dito anteriormente, né? A temperatura sempre interfere, principalmente nos polímeros. Nesse caso, o que vai influenciar essa mudança de temperatura a ocorrência da transição vítrea? Vai interferir na rigidez, na capacidade calorífica do polímero e o coeficiente de expansão térmica. Uma observação que eu coloquei aqui, que é bem importante, que é a temperatura de transição vítrea, o TV, e a temperatura de fusão TF, que está aqui no gráfico, elas mostram os limites de temperatura inferior e superior, respectivamente, né? E o que isso significa? Elas são parâmetros importantes para aplicações em polímeros. Ou seja, na temperatura de fusão, você faz, dependendo do material, uma cristalização ou uma fusão, né? Enquanto na temperatura da transição vítrea, você só faz a transição vítrea se for amorfo ou semicristalino. E isso influencia procedimentos de fabricação e processamento. Como disse e digo de novo, a temperatura influencia bastante nos polímeros, né? Agora vai ficar a parte da Luana. Daí, se ela quiser compartilhar a tela dela, ou Eu eu acho que é posso melhor eu passar. compartilhar. Ou Beleza. também dá para manter assim. Quer manter assim? Pode, pode. Então, beleza. Eu vou falando quando puder passar. A minha parte é tipo mais uma apresentação dos tipos de polímeros, né? Aqui, os polímeros eles podem ser classificados de vários jeitos, mas nesse caso a gente vai apresentar alguns polímeros de acordo com a aplicação final. Então, os tipos de polímeros vai ser os plásticos, elastômeros, fibras, revestimentos, adesivos, espumas e filmes. Esses são os que eu vou falar agora. Pode passar. Primeiro a gente vai falar do plástico. O plástico é o que abrange a maior quantidade de polímeros. Usam, assim, alguns são o polietileno, polipropileno, cloreto de polivinila, poliestireno, epóxi, poliésteres. Os plásticos, eles podem ser divididos em termoplásticos e termofixos, que eu especifiquei melhor como funciona cada um na aula 3. No caso dos plásticos, tipo assim, eu não consigo falar que todos têm a mesma propriedade, porque alguns podem ser mais rígidos, frágeis, flexíveis, pode variar no grau de cristalinidade, estruturas moleculares. Aí, no livro, eles especificam vários tipos de plástico e os nomes comerciais. Eu coloquei aqui só alguns para não ficar extenso, né? Que foi o que a gente combinou com o Frigueto, já que é uma parte a mais, só para não ficar picado. Um deles é o ABS, que é uma resina plástica, que é considerado um termoplástico, e o outro vai ser os fenólicos, que são as carcaças de motores e é considerado um termofixo. O livro ressalta como importante são fenólicas, porque antigamente eles faziam as bolas de bilhar com o marfim do elefante, né? Que é muita maldade. Mas hoje em dia, graças aos plásticos, eles conseguem fazer essas bolas de bilhar com material fenólico. Pode passar. Matheus? Isso. Os próximos que a gente vai falar vai ser os elastômeros. As propriedades dos elastômeros vão depender do grau de vulcanização e se eles possuem algum reforço, que é aqueles aditivos que eu também eu cito melhor na aula 3. Hoje em dia, assim, para ressaltar, a borracha natural, ela ainda é muito utilizada, mas um dos mais importantes, eu diria, de elastômero sintético é o SBR, que é o que é usado no pneu, e eles são reforçados com negro de fumo, que é essa questão de algum reforço que é utilizado, que é um aditivo, o negro de fumo. E como ressalta de um material de elastômero para ser como exemplo, são as borrachas de silicone, que é as que vai ter na composição o silício ligado ao oxigênio, e a, as borrachas de silicone, elas têm um alto grau de flexibilidade,
em temperaturas em temperaturas baixas, como menos 90 graus, e eles também são estáveis até 250 graus. Uma característica importante também dessas borrachas é que elas são biocompatíveis, então a gente consegue usar para tubos de sangue. Pode passar. Outro material que a gente vai falar é as fibras. Assim, vários polímeros podem formar uma fibra. Eles são... É um polímero que é estirado e forma longos filamentos. O mais importante dessas fibras é que elas têm que ser... O polímero tem que ter uma cadeia linear, sem ramificação, tem que ser simétrica e várias unidades repetidas. Na utilização dessas fibras, a gente destaca a indústria têxtil, que é onde eles usam essas fibras tecidas e costuradas. Aí tem uma fotinha de uma fibra, para visualizar melhor. Pode passar. Aí a gente vai mostrar outras aplicações dos polímeros. Uma delas é o revestimento, que geralmente eles são aplicados nas superfícies para proteger de reação corrosiva e deterioração, para melhorar a aparência e para proporcionar um isolamento elétrico. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Que vai ser a tinta, vai ser verniz, esmaltes e as lacas. Outra aplicação vai ser os adesivos, que são materiais que são usados para colar superfícies. E o sistema da adesão deles são divididos em duas partes. Uma é o meio mecânico e outra é o químico. No mecânico, o adesivo ele vai penetrar no interior dos poros das moléculas para fazer a adesão. E no caso do químico, vai envolver ligações intermoleculares. Aí eu coloquei que é uma massa que imitaria um concreto. E os benefícios de usar um adesivo é que ele normalmente não, né? Um adesivo ele serve como uma solda ou com parafuso, só que ele é mais leve, geralmente mais resistente à fadiga e o custo é mais baixo do que você às vezes colar com solda e parafuso. Só que a desvantagem dele é que por ser um polímero, ele tem limites de temperatura, porque o polímero aguenta baixas, assim, né? Que foi o que a gente até discutiu na semana passada. O polímero, ele não é... É uma alta temperatura para derreter ele, só que em comparação metais e cerâmicas, nem considera, né? Pode passar. Outra aplicação é os filmes, que eles geralmente são usados para sacos de embalagem de alimentos e produtos têxteis. A principal característica dele vai ser a baixa massa molar, alto grau de flexibilidade e de resistência à tração, ao rasgamento e à umidade. O filme pode ser feito de vários polímeros, que até polímeros que eu considero plásticos, né? Polietileno, polipropileno, celofane e acetato de celulose. As espumas, a gente encontra geralmente, todo mundo sabe, em almofadas de automóveis, imóveis, em embalagens, e como isolamento térmico. As espumas eu posso usar um polímero poliuretano, cloreto de polivinila. E como que é feita a espuma? Eles pegam o polímero, incorporam um agente de insuflação e aí expõem ao calor essa mistura. Aí o agente de insuflação libera um gás e eles resfriam o polímero junto com esse gás. Por isso que ela fica cheia de furinhos, que aí o gás evapora. Pode passar. Aí o livro ressalta alguns materiais poliméricos avançados que são desenvolvidos recentemente, assim, eu diria. No caso, a gente vai falar do polietileno de ultramassa molar. Como o nome diz, ele tem uma massa molar extremamente elevada. Ele é conhecido na forma de fibra, como espectra, e a função dele, assim, no comercial, né, são feitos com esse polietileno coletes à prova de bala, que é onde tem até a foto aí, que por dentro, tipo, a gente nem acredita que é um polímero, pelo menos para mim foi uma curiosidade que eu não sabia. Tem capacetes militares, a linha de pesca e tem próteses biomédicas que também são feitas com polímeros.
Pode passar. Outro polímero avançado é os cristais líquidos poliméricos, que é até difícil de entender. Ele até consideram ele um novo estado da matéria, porque ele é um estado cristalino líquido. Então, ele não é considerado nem líquido e nem cristalino. Aqui a gente tem até uma imagem da passagem de um sólido para um fundido. Geralmente as moléculas iam, assim, se bagunçar, né? No caso do cristal líquido, elas continuam organizadas. Por isso que é tão diferente, né? E algumas aplicações desses cristais líquidos é os relógios digitais, monitores de computador, televisões de tela plana. Pode passar. Por último, outro material que a gente ressalta aqui é os elastômeros termoplásticos. Também é meio complicado de explicar, porque ele tem um comportamento de borracha, um elastomérico, só que ele tem uma natureza termoplástica. Eles podem ser feitos, esses materiais, de copolímeros estirênicos em bloco, olefinas termoplásticas e copoliésteres. Esse material ele funciona semelhante ao elastômero termofixo. Só que o termofixo, como eu expliquei, ele não. Depois que ele está formado, ele não funde mais. E ele não pode ser reciclado. No caso desse material, ele pode ser fundido e reciclado. Então, até eu posso usar o sistema de termoplásticos, sistema de conformação de termoplásticos, que é sopro, aquela de extrusão, com esse material. E ele se assemelha ao termofixo. Não sei se eu consegui me explicar bem. As utilidades dele vai ser acabamento de automóveis, solas, salto-sapato, câmeras de bolas de futebol e materiais de vedação. Só isso. Foi bem rapidinho. Não, tá legal. Vou tirar uma dúvida. O Matheus Franco, ele trancou ou não? Então, eu não sei explicar, você sabe, Matheus? Ele simplesmente sumiu e abandonou a gente. Eu não sei explicar também, mas pelo que eu entendi, ele só saiu. Eu acho que ele nem chegou a trancar, não. Ah, não, tudo bem. Oficialmente não importa, mas ele abandonou, né? Não precisa dar nota para ele, certo? Ele abandonou a Certo, gente. certo. Tá bom. Tá, agora, acho que vocês tinham me falado, eu que não lembrava. Vou fazer um comentário que eu preciso dar aula em outra sala agora. Então, vou ter que ser rapidinho. Olha como impregna na cabeça da gente chamar polímero de plástico. Né? Agora eu vou dar uma bronca na Luana, ela trabalha com isso. Mas impregna na nossa cabeça, a gente acaba falando errado. Você falou que os plásticos podem ser divididos em termoplástico e termofixo. Você quer comentar? Eu falei isso? Falou e apresentou na tela. Volta lá, aí, ó. Mas Volta uns pode, slides. não pode? Não é possível que eu Não, confundisse de novo. você confundiu. Volta lá no slide. É Não só o, você, todo é mundo o de fala errado. plástico. Vai É o de Esse voltando. aqui, plástico. não é? É Lá para no cima de começo. fibra. É o Pra cima segundo de slide fibra? que eu apresentei. Ah, tá. Aí, Ó, o título lá em cima, em negrito, tá plásticos, né? Tá sim, plástico. Então, dá a impressão que esse slide inteiro vai falar de plástico. plástico. Aí você começa falando certo. Abrange a maior quantidade de polímeros, realmente. Os polímeros são termoplástico, termofixo e elastômero, né? Então, os plásticos, os termoplásticos ou plásticos abrangem a maior parte mesmo. São todos esses que estão aí nesses exemplos aí, o PET, o polietileno, o PVC, é tudo termoplástico. É a maioria mesmo. Aí, por que essa terceira linha aí, ó? Termoplásticos e termofixos? Dá a impressão que você está dividindo os plásticos em termoplástico e termofixos. Não é? Aham. E não é, né? Termofixo é outra coisa. Plástico é uma coisa, termofixo é Mas outra coisa. não é possível que eu interpretei o cálice de novo errado. Porque tá no. Quando eles começam a falar de tipos de polímeros, tá escrito assim: os materiais plásticos podem ser Então termoplásticos o ou Callister está errado. termofixos. O Callister está errado. Eu vou dar uma repreensão nele. Só pode, porque aí ele me confundiu, Mas, tá vendo? mas tem É livro. difícil. Os Mas livros ele. erram também. Os livros erram. Principalmente os traduzidos.
Entendeu? O livro traduzido, às vezes o cara traduziu polímero, ele pôs plástico, o cara que traduziu, não sei, mas tá errado, entendeu? Vocês concordam que Depois tá você dá errado? uma olhada lá, Frigueiro, porque Não, realmente tá nem, escrito isso no Cálicer. eu nem vou olhar. Eu até abri aqui, eu falei, não é possível que eu fiz uma Tá cagada. errado. Mas, não, mas esquece o Callister. Concorda que tá errado? Os polímeros, que são repetições de meros, né? Não precisa olhar o Callister, não. Presta atenção só. Os Aham. polímeros, que são repetições de meros, são cadeias longas de 500 meros, 1.000 meros, 10.000 meros. Os polímeros se dividem em termoplásticos, que são aqueles que você aquece, ele muda de forma, porque a palavra plástico existe há mais de 2.000 anos, é grega, né? Plástico é referente à forma. Então tem cirurgia plástica, do nariz, do seio, da bunda, não sei da onde. Plástica, artista plástico, escultura plástica, é formato, né? Forma. Então os termoplásticos, calor, plástico, forma. Você aquece ele, ele muda de forma. Então são os termoplásticos. São esses que estão aí no slide, verdinho. Termofixo, eles são fixos com o calor. Se você aqueceu, ele não muda de forma. Quem que é o grande exemplo? O cabo da panela de baquelite. Você pode pôr ele lá no fogo que ele não vai deformar. Ele pode queimar e se esfarelar todo, mas ele não amolece. São os termofixos. Então, você pode chamar falar que algum plástico é termofixo? Realmente não faz nem sentido, mas Não faz sentido. Se o cálice pôs isso, tem que riscar lá e apagar aquilo, entendeu? É, porque tá escrito lá, podem ser divididos. daí E tá eu errado. mandei Tá bala. errado. Então, risca e escreve. Os polímeros podem ser divididos em termoplástico e termofixo. Aí tudo bem. Tá bom? Aham. Agora, aí continuando lá embaixo, ó. Aplicações comerciais, ABS, termoplástico, fenólico, termofixo. Então, para manter essa frase, o título desse slide teria que ser polímeros, e não plásticos, né? E lá embaixo, bolas de binar fenólico. As bolas fenólicas, elas são termofixas. Entendeu? Então, tudo isso daí está dentro de plástico, está errado. Tá Tem que estar tudo dentro de junto em polímero. plástico, exatamente. Hã? O Cálicer dividiu em plástico, fibra, filme. Eu segui o Cálicer. Tá bom. Tá. Eu não posso me alongar muito porque eu vou ter que dar outra aula, mas tem entenderam, né? O importante é dividir nos três. E é Sim. uma exceção, todas as divisões, assim, são passíveis de terem exceções, né? Toda regra tem exceção. Aí você comentou da sola do sapato lá, de EVA, né? Que são realmente, são termoplásticos, porque se você aquecer, ele muda de formato, e a hora que esfriar, ele fica no formato novo, isso é bom. E ele tem propriedades de esticar e voltar, que é a propriedade de elastômero, certo? Mas ele, Isso. na verdade, continua sendo um termoplástico. Não importa se ele tem propriedade de Então, esticar. foi até o que eu escrevi aqui. Ele exibe um comportamento elastomérico, mas ele tem E, não, natureza tá termoplástica. certinho. Isso aí que você pôs está certinho, tá bom? Só um complemento que eu fiz. E só para terminar, gente, curiosidade só agora. O silicone que vocês mostraram a fórmula aí, foi uma grande revolução. Põe aí, é uma grande revolução, porque antes a química orgânica era chamada de química do carbono. Por quê? Porque só tinha polímero cuja cadeia era formada de sequências de carbono, né? Pensa no polietileno, polipropileno, no teflon, é tudo cadeia de carbono, né? Então eles achavam que era impossível você fazer química orgânica de cadeia longa, de repetição de meros, se não tivesse carbono, né? Até que por acaso conseguiram, eles tentavam fazer só com silício, por exemplo, ou só com germânio. Por que tentaram o silício e o germânio? Porque eles estão na mesma coluna na tabela periódica, né? Todos têm quatro ligações, né? Fazem quatro ligações, tem 4 elétrons na última camada. São semimetais que falavam antigamente, agora nem fala mais. Eles estão ali entre metais e não metais, não é? Então o carbono está lá e já se sabia que fazia polímeros com carbono. Tentaram fazer com o germânio, com o silício, e não deu certo. Até que viram que se pusesse oxigênio entre um silício e outro, imagina essa cadeia que está aí na tela. Um silício, um oxigênio, e depois entre colchete tem um N. Esse N é o número de repetições, né? 10.000, 20.000, 100.000 repetições desse mero. Então, o oxigênio junto com o silício fez uma função de poder fazer uma cadeia longuíssima, né? Que chama silicone por um erro de tradução, porque
O átomo de silício, em inglês, é silicon. Não é silício, não é silício, é silicon. E virou silicone, tá bom? Mas a química orgânica não é mais só química do carbono. Apesar de ser 99% carbono, tem esse silicone. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu preciso sair. Acho que tá tudo certo. Tá bom? Foi o máximo que a gente conseguiu fazer, Tá porque foi ótimo. em uma semana, né? Não, tá bom. Vou mandar uma cartinha pro Callister lá.